Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, muito bom dia. Eu sou o Thiago Rodrigues Alves e nós estamos no Heptaques, Autoconhecimento e Bem-Estar. Lembrando que o nosso programa é um patrocínio de Action Laser Clínica Laura Coelho, www.lauracoelho.com.br. Bom, meus amigos, nessa quinta-feira, 6 da manhã, aqui na Rádio Mundial 95,7 FM e 660 AM, eu queria fazer um convite para vocês. Eu queria que, obviamente que se você estiver dirigindo não vai dar para fazer isso, mas eu queria que por um minuto, por um pequeno espaço de tempo, você, meu amigo, minha amiga, fechasse os olhos, sentasse numa cadeira, sentasse de maneira confortável, mas ao mesmo tempo não desleixada, sente com uma postura digna. Pense que você é uma montanha. Sente-se com a sua coluna ereta, pare um minuto, tente esquecer o que você está fazendo, feche os olhos e respire. Respire da maneira que a sua respiração está. Não tente controlar a sua respiração. Respire normalmente. Preste atenção na sua respiração, no caminho que ela faz, nas suas narinas, descendo pelo pescoço, entrando nos pulmões, estufando o abdômen, depois contraindo o abdômen à medida que você expira, sem pressa, sem absolutamente nenhum objetivo que não seja respirar. Respire, respire e respire. Não há nenhum lugar a ir, não há nenhum objetivo a se alcançar. Nós não temos absolutamente nenhum outro a fazer durante estes poucos minutos, a não ser respirar e estarmos aqui, exatamente onde estamos. Agora, continuando o nosso exercício, eu queria que vocês imaginassem uma caixa escura e uma pessoa dentro dessa caixa escura que nunca conseguiu enxergar o mundo de fato como ele é. Essa pessoa viveu dentro de uma caixa de tamanho extremamente limitado, onde ela mal consegue se mover para um lado, para o outro, para frente e para trás, com uma luz limitadíssima, onde ela mal consegue enxergar suas mãos, seu corpo, seus pés. Essa pessoa está dentro dessa caixa. E aí, de repente, abre-se um pequeno orifício nessa caixa, onde a pessoa consegue enxergar uma parte de algo que ela não faz ideia exatamente do que seja. E ela começa a enxergar a cor azul. E ela começa a imaginar o que seria isso que tem a cor azul. Parece algo que se mexe, que se move, que tem vida própria. Esse tom de azul muda de acordo com a intensidade do movimento. O que será que é isso? Aí alguém lá do lado de fora começa a falar: tem alguém dentro dessa caixa? Aí a pessoa fala: tem. Aí a pessoa vira e fala de dentro da caixa: o que é isso azul? Aí a pessoa fala: é o mar. E a pessoa de dentro da caixa vai ter uma ideia limitada do que é o mar, porque, ela ouviu alguém dizer a ela que aquilo é o mar, e 2, ela consegue enxergar uma fração ínfima do que é o todo do mar. Ela nem sequer tem ideia da grandiosidade do mar. Ou melhor, será que a cor azul que ela imagina ter visto é de fato a cor azul? Ou ela imagina que está vendo algo azul porque alguém disse a ela e ela está dentro de uma caixa preta onde ela não consegue enxergar de fato o mundo como ele é? Ela vive num claustro escuro, limitado, apertado, asfixiante. Essa normalmente é a maneira que a gente vive. E essa normalmente é a maneira que a gente lida
com as coisas da nossa vida. A gente costuma estar em uma prisão dentro da nossa própria alma, uma prisão extremamente estreita, que é formada pelos nossos condicionamentos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas memórias, pelos nossos sentimentos e emoções. E a gente tende a acreditar que esses ciclos são a realidade. E de fato eles não são. Aí a gente, de dentro dessa prisão, começa a receber uma série de estímulos, uma série de impulsos, uma série de conhecimentos. Sejam eles intelectuais, sejam eles espirituais, sejam eles profissionais, familiares, ligados a relacionamentos, pessoais, enfim, sobre nós mesmos. E a gente passa a achar que a ideia que a gente formou desses assuntos, de dentro dessa caixa preta, é a realidade. Simplesmente porque a gente enxergou por um buraquinho alguma coisa externa e a gente só pôde enxergar essa pequena parte desse objeto externo porque estamos condicionados e aprisionados na nossa alma e a gente tende a acreditar que isso é a realidade. E aí surge algo muito falado, muito citado, mas pouco compreendido, que é o materialismo. Dentre outras coisas, surgem diversas outras coisas que são ocasionadas pela ignorância, pela falsa ideia de conhecimento, porque quando a gente está aprisionado num local tão claustrofóbico e escuro como esse, que nos priva do alcance da realidade, de toda a sua clareza, da realidade como ela é, obviamente que a gente vai estar sempre fazendo a gente vai estar sempre fazendo deduções extremamente parciais da coisa como ela é. Então, sempre estaremos condicionados e sempre teremos uma falsa ideia de conhecimento. Mas o problema, um dos problemas que a gente vai abordar hoje, uma das questões que a gente vai conversar hoje, é o materialismo. E a gente acha que o materialismo é só o apego às coisas materiais. Na verdade, não. Até porque tudo é matéria. Absolutamente tudo é matéria. A mesa na qual está apoiada meu computador e meus braços é matéria. A cadeira que eu estou sentado é matéria, o corpo, meu corpo físico é matéria, absolutamente tudo isso é matéria. Só que a nossa alma é matéria, nossos pensamentos são matéria, nossos sentimentos são matéria. E como lidar com essas gradações de matéria de maneiras distintas, se elas são todas matérias, no final das contas? Enfim, o materialismo é o apego a tudo que não é, a tudo que é material. Esse é o materialismo convencional. Eu posso ser apegado a um carro, eu posso ser apegado a um objeto, ao meu celular, eu posso ser apegado a uma bicicleta, eu posso ser apegado à minha casa, enfim. Só que existem outros tipos de materialismo muito mais perigosos e que decorrem da nossa ignorância. Existe, por exemplo, o materialismo intelectual. Quando nos apegamos a ideia de conhecimento baseado na nossa percepção extremamente condicionada do mundo. Então a gente intelectualiza algo porque a gente leu, porque a gente absorveu numa aula, porque a gente absorveu num curso, enfim. Então a gente está olhando essa matéria que a gente está recebendo de dentro da caixa preta escura que é a nossa alma, que tem só um buraquinho que a gente consegue olhar a realidade, e a gente tem um apego intelectual aos processos de pensamento gerados por esse conhecimento em nós. E esse apego ao intelectualismo é que gera vários tipos de preconceito, radicalismo, limitações e por aí vai. Mas existe um tipo de materialismo que, para mim, é um dos mais perigosos de todos, que é o materialismo espiritual. Porque se a gente está dentro de uma caixa fechada, escura, limitada, claustrofóbica e apertada, que é a nossa alma, que é o conjunto da nossa mente e das nossas emoções, a gente começa a trilhar um caminho espiritual, espiritualista, seja ele qual for, não existe diferença nenhuma. O problema é que a gente passa a acreditar que a gente está recebendo uma verdade.
E eu não estou nem questionando de qual linha espiritual ou espiritualista que cada um de nós segue, porque não faz a menor diferença. Vamos supor que o indivíduo segue a linha espiritual A. E ele começou a frequentar essa casa espiritual, e ele começou a se vincular a esse conhecimento de maneira profunda, porque esse conhecimento mexeu com ele. Só que ele está dentro dessa caixa escura, fechada, limitada, e ele só vai conseguir absorver uma pequena fração da verdade, uma pequena fração desse conteúdo. E ele vai tender a achar que essa pequena fração do conteúdo é a verdade. Quando, na verdade, ele não está absorvendo o que está sendo transmitido. Ele está absorvendo o que o pensamento e as emoções dele condicionam a percepção para que ele absorva. Então a gente passa a criar, vamos supor, verdades, pseudo-verdades, que se originam de um conhecimento externo, e a gente passa a achar que essas pseudo-verdades são o fundamento de uma doutrina espiritual. Aí a gente passa a se apegar a elas. E aí a gente passa a achar que essas pseudo-verdades são o único alicerce capaz de sustentar toda a humanidade. E a partir desse materialismo espiritual surgem a ignorância, as guerras, os dogmas, os preconceitos, o radicalismo e por aí vai. O materialismo espiritual, ele faz a gente acreditar que o sacrifício, ele faz a gente acreditar que o ato de se doar de maneira excessiva a alguma coisa, que é uma percepção da nossa alma, uma vez que, como no nosso íntimo, a gente percebe que não conseguimos abranger toda a amplitude do conhecimento espiritual que a gente recebe porque estamos dentro daquela caixa preta, dentro de nós o nosso âmago percebe que algo falta. Então, automaticamente a nossa alma tenta preencher esse algo faltante com o quê? Com o sacrifício. Porque a gente passa a se enganar e a acreditar que se a gente se doar de maneira sacrificial para algo, a gente vai se elevar. E, na verdade, essa é uma das maiores mentiras que existem. Porque o verdadeiro sacrifício deve ser sempre o sacrifício de sacro ofício, de trabalho sagrado, de tarefa sagrada, de buscarmos a nós. Primeiro, compreender profundamente quem somos, de fato a dinâmica oculta da nossa alma, para que penetremos de maneira muito mais profunda em nós mesmos e consigamos nos despertar, ou melhor, nos libertar das amarras que criamos em nós. E é isso que visa fazer o Epitaxis. Epitaxis é um programa que a gente vai ter o curso online e os cursos presenciais. A gente vai começar com a versão online, e essa versão online é dividida em 2 módulos. O módulo 1, que tem vários capítulos, ele visa trazer um entendimento sobre nós mesmos, entender a dinâmica oculta da nossa alma, entender como funciona o processo de criação de pensamentos e sentimentos, enfim. O módulo 2 é um módulo de práticas. São mais de 14 práticas contemporâneas, com embasamento científico e ao mesmo tempo trazendo conhecimentos multimilenares que existem há mais de 2.500 anos, aperfeiçoado pelos meus estudos de mais de 10 anos em linhas espiritualistas, em métodos científicos, enfim. Métodos que visam combinar-se com a nossa rotina diária, sem que demande um sacrifício excessivo, mas que demanda de fato um cuidado, que demanda de fato uma importância, e a gente começa a cultivar o que há de mais sagrado no universo, que é cultivar a nós mesmos. Então, se você se interessou, se você quer ter uma vida mais livre, mais liberta, com menos depressão, menos ansiedade, menos exaustão, com mais performance, mais atenção, mais concentração, mais saúde, enfim, manda um e-mail para mim, oi@epitaxis.com. Epitaxis com H e K I S. oi@epitaxis.com.
E eu vou te mandar mais informações sobre o nosso programa. Nosso curso online está nos finalmente. Em breve ele vai estar pronto, junto com o nosso site. E vocês vão ter acesso a um curso incrível. São mais de 6 horas de conteúdo, mais de 14 práticas, enfim. Vocês vão adorar, tá? E o que o Heptaques procura? Ele procura fazer com que a gente seja o que a gente sempre foi. Desde que a gente nasceu, a gente sempre teve o que eu costumo chamar da bola dourada, que é o elemento dourado buscado por todos os alquimistas da antiguidade, é o ouro em nós, que é a nossa inocência, que é a nossa mente de discípulo. A gente passa ao longo da vida a ter uma distinção do que é ser discípulo e do que é ser mestre. E todos nós buscamos um dia ser um mestre. Eu quero ser mestre, eu quero ser mestre. A nossa sociedade impõe isso a nós. A gente cresceu em uma sociedade que exalta o fazer, que exalta o construir materialmente, que exalta a competição, enfim, que nos condicionou a acreditar que ser um expert, ser um mestre, é o ápice da existência humana. E, na verdade, a inocência infantil, a inocência, que é a bola dourada, essa mente de discípulo, ela é algo fundamental para que a gente consiga trilhar o caminho do autoconhecimento. A palavra discípulo vem de uma raiz latina, que é oriunda de uma raiz grega, que significa disciplina. A gente tende a achar que disciplina é algo fechado, que é algo compressor, que é algo que a gente deve se forçar, que é como se fosse um treinamento martirizante, enfim. Não. Na verdade, disciplina é o ato de trabalharmos com a nossa vontade, trabalharmos com todo o nosso afinco para que a gente se mantenha para sempre discípulos, para que a gente não tenha ideias pré-concebidas, para que a gente não acredite que os nossos hábitos são libertadores, para que a gente não seja refém dos nossos hábitos. Isso é a verdadeira disciplina. Essa é a verdadeira mentalidade de discípulo. E aí, a gente passa a enxergar essa bola dourada em nós, que é um dínamo, que é uma potência, que é uma força, que é uma inteligência, que é um conhecimento que abarca tantas coisas que a gente no primeiro momento tende até a se assustar. A gente fala, nossa, como eu sei isso? A gente passa a saber as coisas simplesmente porque a gente vai tirando da frente dessa bola dourada todos os condicionamentos que a gente foi construindo ao longo da nossa vida. No mercado corporativo se fala muito em profissional júnior, profissional pleno e profissional sênior. Isso no mercado corporativo pode ser muito bacana, mas para nós que estamos buscando uma jornada de autoconhecimento, isso tende a, de certa forma, ser um pouco o contrário. O profissional júnior é aquele que está disposto a aprender tudo. Então, o profissional júnior entra numa empresa, ele quer cada vez aprender mais, ele quer cada vez saber mais, ele quer olhar todo mundo, o que ele está fazendo, absorver absolutamente tudo que é possível. O profissional expert é um cara que, de acordo com o mercado de trabalho, já absorveu tudo que ele precisava absorver. E ele é um expert, porque ele tem mais experiência, porque ele viveu mais coisas, criou mais condicionamentos, então ele consegue, com um juízo de valor mais rápido e, entre aspas, eficaz, dizer: isso funciona, isso não funciona. Por quê? Porque eu já vivi isso. Só que a experiência, ela é uma lanterna nas nossas costas. Ela só funciona para quem está vindo atrás de nós. Porque da nossa frente até o infinito, o caminho é novo. O caminho vai se descortinando a cada dia. Se a gente tiver uma mente de expert para a nossa vida, achando que a gente já viveu tudo que tinha para viver, achando que a maneira que a gente é hoje é o suficiente, achando que a gente sabe tudo que precisa saber,
a gente nunca vai estar preparado para a vida como ela é. A verdade não é uma represa. As verdades sobre nós e sobre tudo que existe não podem ser condicionadas. A água represada, parada, apodrece. Tudo que não está em movimento apodrece. Se nós não estivermos em constante movimento de autoconhecimento, nós também vamos ficar para trás, nós vamos nos deteriorar. Isso tende a gerar as doenças físicas, as doenças da alma e todas as outras causas dos nossos sofrimentos, dores e medos. E é justamente isso que a gente não pode deixar. Portanto, tenhamos sempre uma mente de discípulo, tenhamos sempre uma mente de principiante e estejamos sempre atentos à vida como ela é, estejamos sempre querendo saber mais, querendo buscar mais, sem nos acomodar na falsa ideia de realidade que a gente tem. Eu acredito que esse seja o principal assunto da nossa conversa de hoje. Já estamos nos encaminhando para o final do nosso papo e eu queria dar o recado para vocês de Action Laser, da clínica Laura Coelho. Action Laser é um método para quem quer parar de fumar, para quem quer se livrar desse vício extremamente prejudicial à nossa saúde, prejudicial à nossa alma, que acaba afastando as pessoas do nosso círculo social, enfim. O método Action Laser consiste de uma espécie de acupuntura feita à base de laser, um laser frio, indolor, que não deixa marcas no corpo, que é aplicado em determinadas áreas do corpo, como algumas partes da cabeça, algumas partes do tórax, enfim. E ela visa inibir o vício na nicotina, diminuir a compulsão pela falta de nicotina, enfim. Ela vai fazer com que você pare de fumar. É um método que tem eficácia de mais de 80%. Existem 80% dos usuários que consumiram esse produto estão satisfeitos com ele, ou seja, é algo, de fato, é o encontro de uma tradição também milenar, que é a acupuntura, com o melhor da ciência moderna, que seria o laser. Então, a clínica Laura Coelho, do Action Laser, se localiza na Rua Helena, 280, conjunto 711, na Vila Olímpia, em São Paulo, próximo ao Shopping JK. O telefone é 3849-3344. 3849-3344. O site é lauracoelho.com.br. Se você quer parar de fumar e se você quer um método eficaz que te auxilie nesse caminho, lauracoelho.com.br. Bom, meus amigos, é sempre um prazer estarmos aqui, conversarmos sobre esses assuntos maravilhosos, simples e ao mesmo tempo profundos. Eu espero que vocês tenham gostado, eu adorei. Quinta-feira que vem, às 6 da manhã, a gente está junto de novo. Eu espero vocês. Até lá!